Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de gramática do Kaur. Eu sou o professor Libni e ainda dando continuidade no assunto sobre artigo, hoje é a parte 2 e nós vamos falar sobre a contração de artigos com preposições, certo? Bom, relembrando, o que é o artigo? O artigo ele é a classe gramatical que geralmente antecede um substantivo. Ele é variável em gênero e em número e ele pode ser contraído com algumas preposições e, às vezes, ter outras funções nos enunciados, conforme aprenderemos a seguir. O artigo costuma anteceder o substantivo para fazer referência a ele, podendo indicar que se trata de um ser já conhecido do interlocutor. Isso no caso dos artigos definidos. Ou que se trata de um representante não específico da espécie, no caso dos artigos indefinidos. Assim, os artigos não funcionam sozinhos no enunciado, estando sempre acompanhados de um outro substantivo. Bom, e agora nós vamos falar sobre a contração de artigos com preposições. Os artigos podem juntar-se a algumas preposições, formando assim uma única palavra contraída. Nós vamos ver agora uma tabela como que essa contração ocorre. Bom, nós temos aqui os artigos definidos e os artigos indefinidos, ok? Nos artigos, sejam eles definidos e indefinidos, nós temos o masculino e o feminino, e o singular e o plural, ok? Nos artigos definidos masculino do singular, nós temos o e com a sua preposição. Nós temos aqui a preposição do, no, ao e pelo. No artigo definido masculino do plural, nós temos os, dos, nos, aos e pelos. Nos artigos definidos feminino do singular, nós temos o a. E com a preposição da, na, a e pela. Nos artigos definidos feminino do plural, nós temos o as. E a preposição nós temos das, nas, as e pelas. Tá? Nós temos aqui, então, os artigos indefinidos. No caso do masculino singular, nós temos o e a preposição dum e num. No artigo indefinido masculino do plural, nós temos o uns e a preposição duns e nuns. E nos artigos indefinidos do feminino no singular, nós temos o uma e a preposição duma e numa. Nos artigos indefinidos feminino plural, nós temos o umas e a preposição dumas e numas. Então, nós temos aqui os nossos artigos definidos e indefinidos, masculino e feminino, singular e plural, já conhecido, que são o, os, a, as, uns, umas, e nós temos aqui a preposição. Nós temos a preposição de, em, a e per, por. Ok? Com essa tabela fica mais fácil da gente identificar. Mas, para nós conseguirmos entender bem
como que funciona essa preposição e a contração, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Bom, vamos pegar aqui as frases. Ela gostava de arroz com feijão. Ela gostava do arroz com feijão da avó dela. Tá? Bom, veja que no enunciado sem artigo, nós sabemos que alguém gosta de arroz com feijão. Um prato que não tem nenhuma especificação. No segundo caso, ao usar-se o artigo o contraído com a preposição de, cria-se um efeito de especificidade, tá? Então, aqui agora não é de qualquer arroz com feijão que ela gosta, mas de um especial, que vem explicado na sequência o da avó dela, ok? Então, quando a gente fala assim, ela gostava de arroz com feijão, é um arroz com feijão qualquer, sem ser específico. Quando aqui nós temos, ela gostava do arroz com feijão da avó dela, nós estamos usando o artigo o contraído, que aí virou do, ok? Que vem com a preposição de. Aí a gente criou o quê? Um efeito que deixa o arroz com feijão específico, certo? Bom, por exemplo, eu adoro estar em eventos culturais. Eu adoro estar nos eventos culturais. Eu adoro estar nos eventos culturais. No enunciado sem artigo, entende-se que a pessoa gosta de estar em qualquer evento cultural sem especificação. Já no segundo caso, é possível entender que a pessoa gosta de estar em alguns efeitos culturais. Não está especificado em quais, mas fica subentendido que não é em qualquer evento cultural. Já no terceiro caso, o uso de artigo definido antes de eventos culturais já é a própria especificação. Ela gosta de estar especificamente em eventos culturais e não em qualquer evento. Ok? E aqui, eu vou a cerimônias. Eu vou a umas cerimônias. Eu vou às cerimônias. Veja aqui que o verbo ir exige a preposição a. Assim, no primeiro enunciado, não há artigo, apenas a preposição, indicando que a pessoa costuma ir a qualquer cerimônia. Quando ela fala, eu vou a cerimônias, é qualquer cerimônia. No segundo caso, com o artigo indefinido, que não se contrai com a preposição a, está dito que a pessoa costuma ir a algumas cerimônias, sem especificar quais. Já no último caso, com a contração da preposição a com o artigo as, o substantivo cerimônias está especificado. Ok? Então, eu vou às cerimônias. Aqui trata-se de cerimônias já citadas ou das quais os dois interlocutores têm o conhecimento, certo? Bom, aqui nós temos que tomar agora um pouco de cuidado. Na linguagem informal e coloquial, nós temos a contração da preposição para com os artigos, gerando assim as formas pro, pra, pros, pras, prum, pruma,
pruns, prumas. Mas nós temos que lembrar que essas formas não são aceitas na linguagem formal ou na norma culta, na norma padrão. Então, por exemplo, em uma conversa do dia a dia, certo? Em uma conversa informal. Eu contei isso para uns amigos. Eu contei isso pros amigos. Então, enquanto no primeiro enunciado o substantivo amigos está generalizado, indicando que um dos locutores não sabe quem são os amigos, no segundo enunciado, o artigo especifica o substantivo amigos, mostrando que ambos os interlocutores sabem quem eles são, ok? Mas isso nós estamos falando na linguagem informal. Se fosse na norma culta, isso ficaria: eu contei isso para alguns amigos, ou uns. Ou então ficaria: eu contei isso para os amigos. Ok, pessoal? Bom, então essa foi a aula de hoje. Não se esqueça de comentar, compartilhar e curtir. Qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários ou entrar em contato conosco do Kahoot utilizando qualquer um dos links abaixo. Tudo bem? Tchau, tchau e até a próxima aula, na qual nós falaremos sobre outros usos de um artigo e vamos finalizar esse tema, ok? Que será a parte 3. Tchau, tchau.